Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quarta-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje, dia 22 de janeiro, quando a igreja celebra a memória facultativa de São Vicente, diácono e mártir. Contamos então com a intercessão de São Vicente sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 22 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 6. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que fortalece a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez no dia de hoje, nós somos colocados diante da postura de Jesus quando tentam pegá-lo numa armadilha. Sim, durante toda a vida pública de Jesus, naqueles 3 anos que ele passou pregando o reino, ele foi muitas vezes vítima das tentativas dos seus adversários de pegá-lo em alguma armadilha contra a lei de Moisés, sobretudo, que é caríssima ao povo judeu, para ser condenado. Não podiam pegar Jesus em nenhuma armadilha com relação à sua moral, que era ilibada. Não podiam também pegar Jesus em nenhuma armadilha por alguma prática
que fosse contrária à vontade de Deus. No entanto, se apegavam à lei de Moisés para tentar pegar Jesus em alguma contradição ou em alguma doutrina que contrariasse a lei de Moisés. E, como já ouvimos no texto do Evangelho de ontem e hoje, mais uma vez, se coloca em evidência um dos mandamentos da lei de Moisés, que é o de guardar o dia santo. No caso, para o hebreu, para o judeu, o sábado. Como eu já lembrei ontem, o sábado tinha se tornado um ídolo. Hoje Jesus está diante de uma situação. Está ali na sinagoga um homem que tem a mão seca. Esse homem, ele já é excluído daquela comunidade, como se aquele seu problema, sua deficiência física, fosse um castigo de Deus. Porque é assim que se compreende naquele tempo de Jesus. Quando o homem é tocado negativamente no corpo, significa que Deus virou as costas para ele. Aquele homem já é um excluído, de certo modo. É por isso que Jesus, antes mesmo de curá-lo, o traz para o meio. A palavra de Deus usa essa expressão. Jesus o colocou no meio. Ou seja, Jesus reintroduziu a dignidade daquele homem entre os outros que estão ali. Para Jesus, aquele homem não é um ser humano de segunda categoria. Para Jesus, aquele homem, só por ter uma deficiência física, não é menos do que os outros. E nem é menos amado por Deus do que os outros. Jesus deixa claro que aquela doença física que está na vida daquele homem não é castigo de Deus, porque Deus não quer ver perecer nenhum daqueles que Ele ama. Por isso Jesus, antes mesmo de curá-lo, o traz para o meio, para dizer: você faz parte dessa comunidade, você não tem que ficar pelos cantos. Deus te ama tanto quanto ama cada um que aqui está. Deus te quer bem tanto quanto quer cada um que aqui está. Deus não vira as costas para você como não vira as costas para nenhum desses que aqui estão. Dessa forma, Jesus devolve a dignidade daquele homem. Mas Jesus quer fazer algo mais. Ele pode libertar aquele homem daquela doença física. Para ele, existe um propósito nisso. Para Jesus, existe um propósito em curar aquele homem, dentro dos desígnios de Deus. Dar um ensinamento. Lembremos que Jesus, mais do que qualquer milagre, ele realiza sinais. E um sinal sempre é seguido de um ensinamento. É uma ação seguida de um ensinamento. Jesus cura aquele homem em dia de sábado, para dizer: o sábado é importante. Guardar um dia santo é importante. Mas é visando o bem-estar do ser humano que ele existe. E dessa forma, Jesus realiza aquela cura. Para muitos ali foi uma desobediência à lei de Moisés. Para muitos foi realmente o que eles estavam esperando para poder acusar Jesus de estar realizando coisas em dia de sábado, indo para além daquilo que é permitido em dia de sábado. Mas Jesus diz: o sábado existe para promover vida ou morte? A lei existe para promover felicidade ou tristeza? Alegria ou pesar? O sábado foi feito para o homem e não
o homem para o sábado. Por isso que Jesus é muito claro em mostrar que toda lei só tem sentido se for para promover a vida e não para tirar a vida. Só tem sentido a lei se for para elevar o ser humano à dignidade que ele tem e não para tolher dele a dignidade da sua liberdade, a dignidade que é própria do ser humano. Oxalá, meu irmão, minha irmã, compreendamos o sentido dessa palavra que nos quer levar a valorizar, sim, a lei de Deus e tudo o que Ele criou, mas dando o devido lugar aos preceitos, às leis, às orientações, de modo que possa realmente promover vida e não morte. Que Jesus nos ajude, então, e que Nossa Senhora e São Vicente, diácono e mártir, rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa